Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Clamar a presença do Senhor essa manhã. Jesus, nós oramos para que o Senhor tenha liberdade nessa manhã, nessa noite. Pai, que o Senhor tenha liberdade nessa noite de falar aos nossos corações. Deus, o Senhor tenha liberdade de manifestar o seu poder e a sua graça. Jesus, nós oramos para que o seu Espírito Santo tenha liberdade nessa manhã, liberdade de manifestar nessa noite, liberdade de manifestar o seu poder e a sua graça. Pai, que o Senhor tenha liberdade, Deus, Pai, de libertar vidas. Pai, cada coração que entrou aqui nessa noite, que o Senhor, Deus, Pai, alcance para a glória do teu nome. Deus, nós erguemos um altar de adoração ao Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor, somente o Senhor, dentro desse prédio, tenha, Deus, Pai, total liberdade de caminhar, Deus, Pai, de libertar, de transformar vidas. Pai, que nessa noite haja cura, haja libertação, manifestação do seu poder, Deus, em nome de Jesus. Pai, que cada coração aqui seja impactado pela sua soberana presença, Deus. Deus, que o Senhor tenha liberdade de visitar, Pai, som do mais profundo da nossa alma nessa noite. Pai, que possamos sair daqui, Deus, Pai, não só informados, mas possamos sair daqui transformados pelo Senhor e pela sua palavra, ó Deus. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui nessa noite. Cada coração foi atraído pelo Senhor para estar aqui nessa noite. Jesus, cada pessoa aqui, Pai, que o Senhor tenha liberdade para a glória do Senhor. Pai, mentes, Deus, Pai, que estão cativas, que o Senhor liberte e transforme no poder que há no seu nome. Pai, que o Senhor abra, que o Senhor, Deus, Pai, abra os ouvidos espirituais, olhos espirituais essa noite, para que possamos compreender a profundidade do Senhor e do seu amor por nós. Deus, eis-nos aqui, Jesus. Tenha liberdade de falar conosco, para a glória do teu nome. Amém, Senhor Deus, e amém, Pai. Amém, irmãos? Abre comigo no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. Eu estou ficando rouco, nós pegamos de manhã, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso aí, né? Lucas, no capítulo 5. Só deixar aberto aí, não precisa passar, não. Pode voltar lá no slide inicial, estou passando aqui, pode deixar. Nós começamos uma série de ministrações hoje, vai ficar todo o mês de agosto, e esse é o primeiro tema dessa série. Eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos antes da gente entrar na mensagem. O primeiro deles, o que é pecado hoje, gente, vai ser pecado amanhã e sempre. Essa série não tem a intenção, de maneira nenhuma, talvez até escape alguma coisa, não tem a intenção, de maneira nenhuma, de ser antibíblica, de querer renovar a Bíblia, porque nós não cremos nisso, muito pelo contrário. O que foi pecado há 2000 anos atrás, vai ser pecado agora, vai ser pecado amanhã, e vai continuar sendo pecado. O que a Bíblia diz é inegociável, e é uma verdade absoluta, precisamos crer em toda a palavra, de ponta a ponta. Então, o que a palavra de Deus nos diz diariamente, precisa ser uma verdade absoluta para cada um de nós e precisa permanecer. Aqui nós não negociamos o que a Bíblia diz de maneira nenhuma, muito pelo contrário, nós nos submetemos total à palavra do Senhor, porque é ela que merece. É ela que merece. Mas nós vivemos em um tempo agora, em um período agora, em que o Brasil é um país religioso. Qualquer pessoa que você perguntar, ele não nasce em religião, ele já tem uma religião nata na boca dele. Se ele não é nascido em igreja evangélica, ele é católico. E nós vivemos a era agora dos cristãos nominais. Tem uma galera agora que é crente, mas é nominal. Tem pessoas que frequentam a igreja, que estão à igreja, que vão à igreja a vida inteira, mas não sabem de verdade o que é ser crente, tornaram-se cristãos nominais. Assim como tem católico praticante, tem católicos também nominais. Então virou comum, e isso a gente consegue enxergar quando a gente começa a ver os artistas, e alguns deles, talvez o mais famoso deles é o Neymar. O Neymar, ele é crente, segundo ele.
ele é crente, a gente começa a absorver essa dinâmica e começamos a imaginar que a vida cristã é exatamente assim. Eu começo a pensar, quando eu começo a frequentar uma igreja, se eu só vou a uma igreja, se eu só vou a uma célula, eu já posso dizer e declarar para as pessoas que eu sou crente, que eu realmente sou crente. Isso não é uma realidade, isso não é uma verdade, porque tem muitas pessoas que se dizem ser cristãs, mas não conseguem experimentar de verdade o que é ser cristão. O que é realmente viver o novo em Deus e ter uma vida completamente transformada no Senhor. Porque há um abismo entre eu dizer que sou e eu realmente ser aquilo que eu tenho dito. Há um abismo muito grande em eu realmente viver isso, viver essa transformação, em colocar o meu coração e a minha vida entregue a isso. Essa série tem como objetivo colocar no nosso coração que a gente precisa literalmente viver o novo de Deus. E viver o novo diariamente, romper, às vezes com essa mentalidade que a gente vai carregando a vida inteira, por ser brasileiro, e o brasileiro já é inserido com religião de maneira natural, de deixarmos de simplesmente dizer que somos, mas passarmos a ser realmente, e que pessoas que experimentam do poder transformador de Jesus, do Evangelho do Senhor. É muito mais do que simplesmente abrirmos a nossa boca e começarmos a dizer que somos e realmente sabemos se somos de verdade. E a gente é criado e nos tornamos religiosos, e às vezes nos tornamos tão religiosos, que passamos, que não experimentamos plenamente do Senhor e do poder de Deus. Eu passei a minha vida inteira dentro da igreja, mesmo que eu não era crente. Eu era doidão e não era crente. Muitas vezes ia para a igreja doido, tinha fumado maconha e ia para a igreja doido. Muitas vezes eu fiz isso, normal. E eu só ia na igreja porque a minha mãe me trancava em casa se eu não fosse. Aí era negociação assim, se eu não vou à igreja, eu fico trancado dentro de casa o domingo inteiro. Então eu ia na escola bíblica dominical pela manhã, e eu ia em todos os cultos de noite, porque se eu não fosse em nenhum culto, eu passava o meu domingo todo trancado dentro de casa. E a gente acaba sendo criado nesse ambiente, e a gente frequenta a igreja. Eu sabia quase todas as musiquinhas, quase todas as historinhas bíblicas, porque eu estava lá, desde novinho eu estava lá o tempo todo, inserido dentro de um contexto de igreja. Só que isso hoje é no nosso coração, religiosidade, e a gente vai crescendo com religiosidade. Eu falei pela manhã que eu fui para o seminário, e quando eu cheguei no seminário, um seminário interno, eu cheguei lá, eu não tinha nenhuma bermuda. Então eu abri minha mala, não tinha nenhuma bermuda, só a calça tectel. A calça tectel azul, que todo crente que se preze tem. E eu tinha só a calça tectel e nenhuma bermuda. E eu imaginava que eu estava indo para o seminário interno, que eu ia virar monge esse período. Que eu imaginava o seguinte, que eu ia acordar de manhã e orar, que eu ia ler a Bíblia o dia inteiro, que eu ia para a sala de teologia, que eu voltaria para dentro de casa, que eu fiquei 1 ano e meio interno no seminário, só podia sair com o horário agendado. Eu imaginei assim, quando eu sair lá de dentro, eu vou sair praticamente voando aqui de dentro. E antes de converter, eu jogava bola, e dentro do seminário tinha uma quadra. E depois que eu converti, eu não jogava bola, raras vezes que eu ia jogar bola, eu não queria saber de jogar bola, meu negócio era igreja. Eu achava que futebol era uma distração. Aí quando eu cheguei dentro do seminário, tinha uma quadra de todo tamanho lá dentro. E os meninos ferviam jogando bola no final do dia. Eu falava assim, gente, o pessoal daqui está perdido. Em vez de eu estar fazendo um monte de coisa, eu ficava sentado lá olhando, e doido para jogar bola, ia jogando bola, e aquilo na minha cabeça o tempo todo, e a gente é criado pensando nisso, com uma vida religiosa, e a gente nem pensa, a gente é programado para ter um comportamento legal, para falar que nós somos. Às vezes temos comportamento exemplar em tudo que nós fazemos, mas algumas vezes nós não experimentamos plenamente Deus, porque às vezes nós nos tornamos simplesmente religiosos e nos esquecemos que uma vida com Deus é diária, uma transformação diária.
Acabamos nos esquecendo e às vezes vemos a igreja, nos tornamos tão religiosos que às vezes pecamos e fazemos coisas que obedecem a Deus, mas como a gente cumpre a cartilha bonitinho, como a gente está na escola bíblica, como nós estamos em alguns cultos, como nós estamos em algumas celas, durante a semana não faltamos de nada, a gente imagina assim, Deus está comigo. Deus está comigo. A vida cristã é muito mais profunda do que simplesmente ser frequentadores. A vida cristã exige em nós entrega diária ao Senhor. Os embates de Jesus não eram com pessoas de outras religiões. Ele não estava lá debatendo com pessoas de religiões estranhas, não. Os maiores embates de Jesus eram com mestres da lei, ou grandes líderes religiosos que esqueceram e que abandonaram de ter uma vida plena em Deus e começaram a ser programados para serem simplesmente religiosos. A religiosidade tomou conta deles e os embates de Jesus eram com eles. O grande embate de Jesus era com esses religiosos. Tanto que em Lucas, no capítulo 5 aqui, do versículo 33 ao versículo 40, o Senhor vem falar e vem nos revelar um pouco desses debates. O versículo 33 vai nos dizer assim: e eles lhes disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver o seguinte, que Jesus tinha acabado de chamar Levi. Levi era um cobrador de imposto. Ele era um cobrador de imposto. E eles não gostavam de cobradores de impostos, porque os cobradores de impostos, além de cobrar um imposto, eles cobravam um pouco a mais, só para roubar. Então, todo cobrador de imposto era como tido um ladrão, mas se você ler era tido como ladrão. Mas se você ler o texto anterior, você vai ver o seguinte, que Jesus, além de chamar Levi, ele vai comer também na casa de Levi. E os fariseus estavam em volta vendo isso tudo. E aqui eles estão falando exatamente por isso, porque Jesus Cristo estava comendo com eles. O versículo 34 continua dizendo, Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Versículo 35 vai dizer, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola, ninguém tira um remendo de roupa nova e a costura em roupa velha, se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, ninguém depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Esse é um texto que a maioria de nós já ouvimos falar sobre ele. O debate de Jesus, a conversa de Jesus é com os fariseus. Eles jejuavam, tinha datas de jejum ao ano, que todo mundo sabe jejuar, algumas datas no ano, mas agora eles já não jejuavam só nas datas especiais, pelo menos 2 vezes na semana eles estavam jejuando, e eles olharam para Jesus e começaram a imaginar assim, Jesus precisa encaixar na nossa realidade. Eles viam Jesus e começaram a pensar assim, não, Jesus, esse mestre da lei, que ensina com uma autoridade, ele não pode sair comendo com pecadores, não, ele precisa fazer o que nós fazemos. O que é que nós fazemos? Nós jejuamos 2 vezes na semana. Por que eles não estão jejuando? Os discípulos de João também jejuam. Por que Jesus não está jejuando? Meu querido, presta atenção, quantos de nós não queremos que Jesus se encaixe exatamente da maneira que nós queremos? Que ele se comporte exatamente do nosso modelo, do nosso jeito. A gente começa a olhar para Jesus e fala assim, Jesus precisa se encaixar na minha realidade, no meu jeito de ver o reino, no meu jeito de ver a igreja. Só se é crente, ou só se é um grande mestre da lei, quem faz exatamente como eu imagino.
E além disso, quantos de nós não começamos a olhar para as pessoas e queremos que as pessoas tenham um comportamento exemplar, igual o nosso? A gente começa a julgar e olhar para as pessoas, querendo que elas sejam a nossa réplica. E começamos a imaginar assim, nós somos tão bons, ou eu sou tão bom, e as pessoas precisam se encaixar. E começamos a olhar o comportamento delas, imaginando que elas precisam ser assim. Eu já atendi pessoas, já liderei pessoas que tinham uma vida ruim, mas davam lição de moral nos outros como se fosse a pessoa mais correta do mundo. Começava a cobrar dos outros, mas por trás a vida estava destruída. O que Jesus está fazendo aqui é basicamente tirar o peso da religiosidade. A conversa com os fariseus eles lançavam sobre Jesus um peso de religiosidade tão grande. O povo vivia debaixo de um peso de religiosidade tão grande. Eram 613 mandamentos, e eles viviam cada um deles na risca, mas Jesus, além de saber o comportamento, Jesus enxerga o coração, e ele vai dizer para cada um deles, no capítulo 23 de Mateus, no versículo 4, os fariseus atam um fardo pesado, e os coloca sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus enxerga a profundidade, e ele sabia que que os fariseus estavam levando sobre os outros um fardo pesado para viver, mas na prática eles não conseguiam viver. O embate de Jesus é contra um comportamento religioso, e talvez alguns de nós, como eu, somos tão religiosos, que não conseguimos experimentar a presença de Deus. Talvez nós somos tão religiosos que o Mestre está diante de nós, e nós estamos avaliando um monte de coisa. Às vezes Jesus, o grande rei, está muito próximo de nós, e nós começamos a analisar se ele está ou não está, se ele está ou não está fazendo alguma coisa. O que acontece? Jesus estava com eles, e os mestres da lei, os líderes religiosos, não conseguiam enxergar a presença de Deus. Muito pelo contrário, eles lançavam um fardo pesado que nem eles mesmos estavam conseguindo carregar. A religiosidade é um grande peso sobre nós. Às vezes nós dizemos, nós somos tão religiosos, mas na prática nunca experimentamos plenamente do Mestre, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Quantas pessoas, ao invés de entregar seu coração para o Senhor, começam a olhar para os outros? Quando nós começamos essa igreja aqui, há 4 anos atrás, era eu e mais quase umas 70 pessoas. Nós começamos essa igreja com um único propósito. Nós queríamos uma igreja que era extremamente contemporânea, não uma igreja que negociava valores e princípios profundos da Bíblia, não, mas uma igreja que conversasse com as pessoas de maneira muito clara. Nós começamos essa igreja nasceu para ser uma igreja contemporânea, e alguns irmãos que começaram a vir no início, quando nós tínhamos o ensino, na escola bíblica dominical, os meninos começaram a vir de bermuda. Isso era um grande absurdo, porque eles estavam vindo de bermuda, e por muitas vezes, eu tive que responder às pessoas, porque os meninos que eram jovens na época, agora está todo mundo casado quase, está todo mundo quase com filho, e via falar assim, não, eles estão de bermuda na igreja, isso é um grande pecado, e as pessoas esqueciam de ter a presença do Senhor, e estavam muito mais preocupados com a bermuda de quem estava vindo ao culto, ou na escola bíblica dominical.
Quantas pessoas esquecem de olhar para a presença e acaba tendo um comportamento religioso ao extremo que não experimenta de Deus. Esquece de ser marcado pela presença do Cordeiro. E esse comportamento, às vezes, alcança o nosso coração, porque algumas vezes nós também começamos a imaginar, não, Deus não está nisso. Meu querido, lá atrás, quando eu voltei de seminário, o pastor Wagner até brinca comigo, que isso aqui é o oposto de tudo que eu acreditava. Eu não ia colocar a luz na igreja, eu não gostava de telão, eu não gostava de nada disso aí, eu ficava quase que escandalizado naquele tempo lá atrás, de vez em quando ele fala comigo assim, rapaz, quem te viu, quem te vê, hein? Porque a gente começa a olhar para a estrutura e começamos a ser tão religiosos que imaginamos que Deus não está nisso. Meu amado, nós precisamos permitir que o Espírito sonde o nosso coração e comece a revelar a nossa religiosidade, para que possamos ser totalmente limpos pelo Senhor. Meu amado, a religiosidade traz tristeza. O texto, a palavra jejum ali, é como se fosse luto, e muitas vezes eles jejuavam. E o texto bíblico vai nos dizer em Mateus 6, versículo 16, quando eles jejuavam, eles mostravam uma aparência triste. O que acontecia? Eles iam jejuar, aí eles ficavam tristezinhos, colocavam uma roupazinha bem tristezinha. E eles andavam na rua com a cabeça baixa, só para as pessoas perguntarem para eles o que eles estavam fazendo. Só para as pessoas olharem para eles e falarem assim, o que vocês estão fazendo? E eles abrirem com a boca boa, eu estou de jejum. Eu estou em consagração. O que eles faziam era muito mais por aparência. Jesus Cristo vem em Mateus 6, não é por aparência. A ideia não é aparência, não é para mostrar para o outro. A ideia do Evangelho não é sobre ser um religioso que quer mostrar o quanto religioso eu sou, o quanto bom eu sou. Não, a ideia do Evangelho é para que a ação do Espírito possa penetrar no nosso coração e mostrar o quanto o Evangelho é poderoso para nos transformar. Quanto o Evangelho é poderoso para mostrar a nossa realidade. Não podemos iludir com uma vida de aparência, porque o que o Espírito Santo do Senhor enxerga é o que está no mais profundo do nosso coração. Viver o novo não é só ensinar para as pessoas, e Jesus Cristo vem nos dizer, e como é que a gente vai aprender a viver o novo de Deus nesse texto? No versículo 34, Jesus Cristo vai nos dizer, Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Eu nunca fui em uma cerimônia de casamento triste. Até porque se eu for em uma cerimônia de casamento triste, assim, isso não tem como, né? Como é que a pessoa vai casar e está triste desse jeito? E eu falei de manhã, casamento. E algumas pessoas até imaginam que casamento é balada, que algumas pessoas fazem assim, né? Eu fiz um casamento do irmão da igreja aqui, há muito tempo atrás, nem estava aqui na igreja, que eu estava fazendo o casamento, lá na frente do púlpito, terminando de fazer o casamento, a pessoa saiu, e eu não estava fechando a minha Bíblia, a tia estava do meu lado lá, eu estava fechando a minha Bíblia, eu só escutei assim, solta o seu vulgo malvadão. O culto tinha acabado de encerrar, Eu sei que casamento é um lugar para ser celebrado e com felicidade, mas a galera de agora começou a ter o casamento como se fosse uma balada, e eles começam a celebrar o casamento, é como se fosse um lugar para extravasar, aí tem um culto numa hora, aí as pessoas começam a se perder, daqui a pouco é uma balada, literalmente uma balada. Meu amado, casamento não é balada, ele é um momento de celebrar, de alegria, mas ele é extremamente espiritual. Eu até falei com Vera, com Rael, que eu basicamente nem faço casamento assim, e é assim
agora, eles escondem quando vai ter uma coisa assim. Aí quando eu chego lá, eu fico bolado, porque além de ser uma grande celebração, é também um culto de louvor a Deus. O casamento é algo sagrado, que precisa ser colocado diante do Senhor. Então se liga, se você for fazer um casamento nesse nível, convide qualquer outro pastor, não da nossa igreja específica. Porque nossa intenção não é celebrar uma balada, mas é celebrar com muita alegria aquilo que Deus tem feito e o que Ele vai continuar fazendo. E entenda isso, crave no seu coração, entenda isso com muita clareza, entenda isso e carregue. Meu querido, o casamento foi feito pelo Senhor, para celebrar a Deus, desde o início dele, até o encerramento dele. Obrigado, diz o PC, vai colocar um ar-condicionado aqui, dizia. Tem que orar, né? Nós estamos em obra, você viu aí, nós estamos em obra. Nós começamos só para fazer uma salinha ali, para quebrar o murinho. Agora nós já mexemos lá fora, agora já quebramos isso aqui, tudo aqui de baixo, aqui para fazer gaveteiro. E todo dia parece um trem diferente, eu já repreendi, você está repreendido em nome de Jesus. Vai acabar essa obra. E que todo dia só vai aumentando, não para de aumentar não, viu? Então agora, em nome de Deus, vamos respirar, colocar os negócios lá e vamos vencer, para a glória de Deus. Porque algumas pessoas começam a imaginar o casamento como se fosse só uma celebração de momento. Ele não é uma celebração de momento. O casamento foi feito para celebrarmos com muita alegria. E Jesus sabia exatamente disso. Quando ele faz essa comparação, ele está dizendo: você já viu alguém não se alegrar em uma festa de casamento? Nós nunca vimos isso. Ele começa a falar a respeito disso para confrontar aqueles que começavam a imaginar que a vida religiosa sobrepõe um coração transformado pelo Senhor. Tem um senhorzinho que vai nos dizer, o Ari Webster vai dizer o seguinte: Jesus está dizendo aos seus críticos: eu vim para fazer da vida uma festa de casamento e não um funeral. Ou seja, encontrar com o Senhor é celebrar com muita alegria aquilo que Ele tem feito e tem marcado meu coração e tem marcado a minha vida. É celebrar o Cordeiro não com uma vida religiosa, mas com uma vida de entrega total. Não é sobre vestir uma capa para mostrar para as pessoas, é sobre ter um coração aberto diante do Cordeiro, para que Ele possa contemplar o profundo da nossa alma. Tudo começa dentro de nós, a transformação começa dentro de nós, a manifestação do Espírito começa dentro de nós. Não é sobre ter comportamentos aprendidos. Eu falei aqui pela manhã, eu tenho 3 meninas e a Elisa está até ali. Quando ela vai brincar de culto, ela faz exatamente como a gente faz aqui. Exatamente. Ela vai cantar uma canção, ela vai fazer a abertura depois. Quem está aqui há muito tempo já sabe que é assim, né? Às vezes a gente muda, mas basicamente é assim. Ela vai cantar uma canção, ela vai fazer a abertura depois, ela vai escalar o pregador, ela vai fazer cartão VIP. Esse cartão que você que é visitante ganhou, e ela vai lá e escreve num papel: você é nosso convidado, seja bem-vindo. Ela vai entregar para o visitante. Se não tiver visitante, ela vai separar alguém para ser o visitante. Eu sou o pastor que prega, e ela vai cantar, e até a língua estranha lá, até a língua lá de mistério fala igual a minha. Ela copia tudo. E as pequenininhas estão do mesmo jeito agora. Eu falo assim, aleluia, começa a rebolar já, para se estar aprendendo. Porque comportamento religioso, ele é aprendido. Meu amado, comportamento religioso, ele é aprendido. Agora, uma vida plena de transformação em Deus, é quando nós abrimos o nosso coração para não sermos religiosos, mas sermos transformados pela ação poderosa do Senhor. A ideia do Evangelho é vivermos o novo de Deus, não porque nós estamos andando em efeito de manada, fazendo o que todo mundo faz, não, mas porque o Cordeiro, mas porque, como diz Efésios no capítulo 1, o Espírito Santo do Senhor veio e selou, e me marcou, e me transformou, e manifestou o poder transformador dele. Não é porque todos estão fazendo, mas porque um dia eu fui marcado e selado pela presença do Senhor. É simplesmente viver o novo transformador do Senhor em nós. Tem que mudar aí. Puder fazendo um favor, Rafaela.
e como precisamos deixar claro para nós sobre a religiosidade. Porque a religiosidade começa a aparecer para nós por obrigação. Quantas pessoas, talvez como eu, lá atrás, não passam a frequentar a igreja por obrigação. Eles se sentem obrigados a estar dentro da igreja, ou a frequentar uma célula, não é por prazer, mas é aquele negócio assim, se eu não for, eu sou obrigado a estar lá, e as pessoas começam a viver a vida religiosa delas, como se fosse realmente um peso, elas começam a orar, porque se eu não orar, as pessoas vão me perguntar o que eu vou responder, então eu passo a orar, as pessoas começam a ler a Bíblia, não por prazer plenamente, mas porque se sentem obrigadas a fazer. A religiosidade lança sobre nós uma obrigação, um peso tão grande, que as coisas naturais começam a fugir. Como eu lá atrás, antes de me converter, que muitas vezes só fui à igreja porque eu fui obrigado, senão eu ficaria preso em casa. Talvez você está aqui hoje e se sente obrigado a estar aqui. A religiosidade coloca sobre nós o peso da obrigação de estar diante de Deus. As pessoas se tornam tão religiosas que se esquece do que nos traz a estar a cada domingo aqui, a cada terça na célula, a cada domingo pela manhã, sendo ensinado na escola. Porque a vida cristã, a religiosidade nos lança o peso de sermos obrigados, e ela também traz um peso de aparência, assim como o texto bíblico nos diz. As pessoas começam a querer mostrar para os outros, e a viver uma vida religiosa tão grande de aparência, usar roupas, e começa a usar as melhores roupas o tempo inteiro. Não que isso dá para você o direito de andar com roupas literalmente vulgares, tanto homem quanto mulher, de postar coisas na internet que são indecentes ao extremo. Não, o evangelho não nos faz viver assim. Agora também a religiosidade nos leva a viver uma vida de aparência, ou seja, eu falo que eu sou, eu falo que eu faço, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu jejuo 2 vezes na semana, que eu faço coisas extraordinárias. A religiosidade me faz viver uma vida de aparência tão grande, que eu quero que as pessoas olhem para mim e comecem a me admirar por aquilo que eu tenho mostrado. Quantas pessoas não vivem assim? Quando eu era pastor de jovens, eu fui na casa, já falei essa história aqui, eu fui na casa de uma irmã, falar com ela que a filha dela precisava ser discipulada por jovem, porque não dava para ela ficar com ela a vida inteira, que ela precisava ser liberta. Eu falei, a sua filha precisa ser liberta, ela precisa sair e viver a vida dela de igreja, até para ela casar um dia. Aí essa irmã olhou no fundo dos meus olhos, eu tinha testemunha, viu? Eu tinha testemunha. Essa minha irmã olhou no fundo dos meus olhos e disse, pastor, ninguém tem capacidade de discipular minha filha, a não ser eu. Nem o senhor. Ela vivia uma vida religiosa de tanta aparência, que ela não conseguia liberar a filha dela, comer, talvez as coisas que vivia dentro de casa, via à tona, e ela nem imaginava que a gente já sabia, mas basicamente as pessoas começam a viver uma vida religiosa, e querem mostrar para os outros que são, quantos de nós aqui, não convivemos com pessoas que realmente vivem uma vida de cristã de extrema aparência, só religiosa, e não uma vida profunda em Deus. A religiosidade nos leva a imaginar que quando eu frequento a igreja, que quando eu oro, que quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, eu sou recompensado. Quando as pessoas não imaginam que quando ele não vai à igreja, ou quando ele não vai a uma cela, ou ele só vai a uma série à igreja, porque ele quer receber uma recompensa, ele quer trocar com Deus. Ele imagina que se ele não for, ele não vai ser abençoado durante a semana. É assim, as pessoas imaginam que ele veio domingo aqui, e Deus fez um compromisso com ele, de dar para ele uma semana abençoada. Não que Deus não faça isso, mas o nosso relacionamento com Deus não é por recompensa. A religiosidade nos leva a relacionar com Deus, imaginando que Ele vai me recompensar durante a semana.
E viver o novo em Deus é por prazer, não é por obrigação. Quando nós encontramos com Jesus, meu amado, tudo na nossa vida precisa mudar. Tudo na nossa vida precisa mudar, porque Ele veio, o Cristo vivo, veio e marcou minha vida, e marcou meu coração. Meu amado, o Cristo vivo veio e sai esse peso de obrigação de eu estar frequentando uma igreja. Meu amado, eu não consigo olhar para isso sem imaginar. Eu fui marcado pelo Senhor. Eu passei a minha adolescência, o meu início de juventude, indo à igreja por obrigação. Mas um dia o Cordeiro veio e marcou minha vida e tudo mudou. Já não era mais um peso de obrigação, agora era o prazer, era a alegria de ter encontrado com o Cordeiro, ter sido marcado por Ele. Já não era mais pela religiosidade ou porque minha mãe me obrigava, é porque um dia o Rei dos Reis veio. Ele veio e marcou a nossa vida. É por isso que eu detesto o culto triste, meu querido. Eu detesto o culto triste. O pessoal do louvor sofre comigo. Eu detesto o culto triste, porque todo culto precisa ser celebração a Deus o tempo inteiro. Não tem como entrarmos à presença de Deus triste, porque o Cordeiro mudou minha vida. Eu lembro que quando eu estava enfiado nas drogas, em profunda tristeza, eu não tinha propósito nenhum, mas um dia o Espírito Santo do Senhor visitou meu coração e mudou toda a minha realidade. Não tem como encontrar com o Senhor e permanecermos tristes. Não tem como. É prazeroso, porque antes nós não tínhamos vida nenhuma, mas Ele veio, e não é porque as pessoas estão me obrigando, mas porque o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio sobre nós e mudou toda a nossa realidade, mudou todo o nosso coração. Nenhum de nós estamos aqui por um peso de sermos obrigados simplesmente, mas porque Jesus Cristo veio e manifestou o seu poder sobre nós. Meu amado, não tem como. Quem encontrou com o Senhor, frequentar uma igreja e viver uma vida triste, ou cultuar o Senhor de maneira triste, porque o Senhor, meu amado, quando Ele nos marca, Ele muda tudo à nossa volta, Ele muda tudo que nós temos e somos. Ele vem sobre nós e muda toda a nossa realidade. Não tem como cultuarmos a Deus e muitas vezes nós não nos entregarmos a Ele com muita alegria e celebração, porque nós só encontramos alegria de verdade no Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Viver o novo em Deus é saber que todo encontro com Ele é de celebração, é de alegria, é de exaltação ao Cordeiro, porque Ele nos arrancou da lama e nos colocou sobre o altar diante dEle. Amado, isso é maravilhoso. Viver o novo em Deus. Tem que mudar aí, Lucas. Fazendo favor, que travou tudo. Viver o novo em Deus é abandonar uma vida de aparência, mas nos entregar a Ele de coração. Meu querido, a Bíblia vai nos dizer que aonde está o seu tesouro, ali também está seu coração. Ali também está seu coração. Meu amado, não há tesouro maior para nós do que o Cristo que me libertou. Não há tesouro maior para nós, não há tesouro maior para nós do que nos relacionarmos com Ele, porque nesse mundo nós até teremos aflição, mas um dia estaremos com Ele na glória. Não há tesouro maior para nós do que obedecermos à presença do Cordeiro, do que exaltarmos o Cordeiro. Não há tesouro maior para nós do que nos entregarmos o nosso coração, entregar
entregarmos o nosso coração a Ele, que veio e nos alcançou. Não há tesouro maior para nós do que o Cristo, o ressurreto. Não existe tesouro maior na terra do que sabermos que o Senhor Jesus mora dentro de nós, mora dentro de nós. Não é sobre viver uma vida de aparência, mas é sobre ter um coração aberto, rasgado e entregue na presença do Senhor. Viver o novo de Deus é ter uma certeza de que por mais que muitas coisas concorram, o nosso tesouro precisa estar, o nosso coração precisa estar o nosso tesouro eterno, que é o Cordeiro. A religiosidade me faz viver ou pensar, viver uma vida de aparência, mas viver o novo de Deus me leva a arrancar o que eu tenho de mais precioso e colocar diante do Senhor Jesus, que é o meu coração. A transformação, ela não começa de fora para dentro, mas ela começa dentro de cada um de nós. Ele começa no mais profundo da nossa alma. Ela começa sendo manifesta lá dentro. Nós passamos a entender que nós, para voltar lá, relacionamos com o Senhor, não para sermos recompensados, mas nós queremos viver o novo de Deus, pelo que nós recebemos dele. Quando nós recebemos o Senhor, meu querido, a salvação, nós começamos a nos relacionar com Ele, pelo que Ele tem me entregue, e a certeza de que eu um dia estarei com Ele, em uma grande mesa. É saber que nós recebemos o que diz em João 3,16, que Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, não para que o mundo pereça, mas para que nós possamos desfrutar da vida eterna. Meu amado, nós recebemos o amor eterno de Deus, o amor eterno de Deus, e nós o adoramos. Queremos viver o novo, pelo que nós já recebemos dele, que é a vida eterna, que é o Cristo pregado numa cruz e ressurreto no terceiro dia. Nós adoramos a Ele, pelo que Ele tem feito, não pelo que nós iremos receber. A Bíblia nos garante que Ele cuida do justo, mas nós não podemos nos relacionar com o Senhor querendo que Ele nos dê um monte de coisa. Não, meu amado, nós estamos aqui nessa noite porque Ele já nos entregou. A religiosidade nos arranca ou fecha os nossos olhos o verdadeiro propósito de viver o novo em Deus. E talvez você tenha vindo à igreja, ou frequentado a igreja por anos, simplesmente para ser recompensado pelo Senhor em alguma coisa. Mas o convite de Jesus é que a gente possa viver o novo nele, e termos a nossa vida transformada, e nos relacionar com Ele, não por obrigação, mas por prazer, porque Ele veio com a sua mão poderosa, e me arrancou do lamaçal do pecado. Ele veio sobre nós, Ele veio sobre nós, e Jesus deixa muito claro para nós, quando Ele faz essa alegoria com o casamento, ou quando essa parábola do casamento, Ele veio, Ele traz a alegria para quem está triste. Ele é que faz isso. Em João 15, versículo 11, vai nos dizer, e tendo dito essas palavras, tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês,
e a alegria de vocês seja completa. Quantos de nós não conseguimos entender? Porque nós somos tão religiosos e por muitas vezes nós não conseguimos desfrutar da alegria plena em Deus. Meu querido, não é só sobreviver, não é sobreviver uma vida de aparência, mas é sobreviver uma vida de transformação em Deus e desfrutar da alegria que só Ele traz para nós. E essa alegria só vem em quem está disposto de viver o novo de Deus, de vivermos uma vida nova em Deus, uma vida de transformação plena em Deus, uma vida em que o Espírito Santo do Senhor realmente habita em nós e coloca prazer em nós em estar na presença do Cordeiro. Só Ele dá alegria eterna para nós. Não uma alegria que depende de circunstâncias, mas uma alegria que vem totalmente dEle. Talvez você está aqui nessa noite e tem sido tão religioso que não tem conseguido experimentar plenamente de Deus ou da presença do Cordeiro. Talvez você tenha comportamento exemplar, quer ir à igreja, ou frequenta a igreja. Imagina que você não desfruta plenamente de Deus. É noite, o Cordeiro está aqui. Ele quer arrancar de nós toda capa de religiosidade e colocar em nós o verdadeiro Evangelho. Talvez você é como eu, que foi a sua adolescência e o início da sua juventude, a igreja por obrigação e por peso. Meu amado, desfrutar de Jesus plenamente é ter uma certeza. Ele leva o nosso fardo, Ele tira de nós o peso e coloca sobre nós o coração dEle, o Espírito dEle. Ele muda a nossa realidade, Ele nos coloca, nos tira de uma vida de aparência e nos traz uma vida plena nele. Viver o novo não é baseado em uma capa de religiosidade. Talvez você está aqui e se diz evangélico, talvez se diz católico, se diz cristão, mas nunca experimentou o novo de Deus na sua vida. Porque só ser religioso não muda a vida de ninguém. O que nos transforma é nos colocar aos pés do Cordeiro e permitir com que a ação do Espírito Santo de Deus comece a nos transformar de dentro para fora. Quantas pessoas se tornaram tão religiosas que não conhecem plenamente o Cordeiro, que não foram marcados plenamente pelo Senhor, que não sabem quem Ele é de verdade. Esse Jesus se faz presente aqui nessa noite. E o seu encontro precisa ser simplesmente com Ele. Eu queria te convidar a fechar seus olhos. Eu queria te convidar a fechar seus olhos. E eu gostaria que você orasse a Deus. No início da minha oração eu disse, não é só por informação, mas é para sermos transformados pelo Senhor. Talvez você foi ferido em algum processo desse na caminhada. Meu amado, mas o Cordeiro está aqui nessa noite. Talvez você não consegue ter fé plena. Entenda que o Cordeiro está aqui nessa noite. Ore ao Senhor no seu lugar.
não esteja aqui só para cumprir tabela, mas fale: Jesus, eu quero te conhecer plenamente. Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor nessa noite, Pai. Jesus, eu coloco cada coração aqui nas suas mãos, Pai. Senhor, eu oro, sonda, Deus, a nossa vida, a nossa mente. Deus, nós não queremos, Deus, ser como os fariseus, que eram líderes religiosos, espetaculares para viver a lei, mas não desfrutavam da presença plena do Senhor na vida deles. Jesus, eu oro ao Senhor nessa noite, para que nós, Deus, possamos ser marcados pela presença do Senhor. Deus, não por uma vida religiosa, Deus. Deus, não, Deus, por obrigações religiosas, Pai. Deus, mas sim, porque o Senhor veio e marcou, Deus, a nossa vida, Pai. Oh Jesus, eu sei, Pai, que nessa noite tem muitas pessoas que talvez como eu foram a igrejas, Deus, a vida inteira, mas não foram ainda marcados pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, que cada um, Deus, possa viver o novo com o Senhor. Meu querido, tenha liberdade de orar e falar: Jesus, arranca a religiosidade da minha vida, do meu coração. Fale com o Senhor: Jesus, eu quero viver o novo do Senhor na minha vida. Oh Senhor, Pai, cada criança, adolescente e jovem que está aqui nessa noite, eu oro ao Senhor. Deus, comece a trazer ao coração deles o prazer e a alegria de estar aqui nessa noite. Deus, eu oro por cada adulto, Pai, que está aqui, Pai, que foi ensinado a vida inteira, Pai, e que a religiosidade impregnou no coração deles, que eles já não conseguem mais sentir a sua presença e ser marcado pelo Senhor. Deus, comece a mudar, Pai, comece a mudar, Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.